pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula de literatura e desta vez nós iremos fazer uma revisão do conteúdo do primeiro bimestre. Na última aula que eu coloquei para vocês, nós já introduzimos esta revisão, que é sobre o gênero conto. Nós falamos sobre a estrutura do gênero conto e quero revisar com vocês aqui a questão do gênero, que é de ser uma obra de ficção, um texto ficcional, que cria um universo de seres e acontecimentos, de ficção, de fantasia ou imaginação. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, um conflito, personagens, tempo, espaço e enredo. Classicamente, diz-se que o conto se define pela sua pequena extensão. Relembrando o que é o foco narrativo, podemos estruturar o seguinte, foi o que nós falamos na aula passada. Nós temos na estrutura do conto o narrador personagem, o narrador observador ou o narrador onisciente. No caso do narrador personagem, ele conta a história na primeira pessoa, da qual participa também como personagem. Já o narrador observador, ele conta a história do lado de fora, na terceira pessoa, sem participar das ações. O narrador onisciente, ele conta a história em terceira pessoa e às vezes permite certas intromissões narrando em primeira pessoa. O escritor argentino Júlio Cortázar, ele diferenciou o conto de um romance a partir da seguinte citação, a partir da seguinte metáfora. Se comparada a uma luta de boxe, o romance vence por pontos, enquanto o conto vence por nocaute. O conto é uma história rápida, como vocês já sabem, e costuma acabar com uma reviravolta. Mas apesar de curto, é uma história densa e que envolve o leitor. Por se tratar de uma história rápida e envolvente, o ideal é que seja lido de uma só vez. Nós temos no Brasil o caso de importantes contistas como a Clarice Lispector, Machado de Assis, Lígia Fagundes Telles, Carlos Drummond de Andrade e Álvaro de Azevedo. Temos alguns contos que são bastante conhecidos, como o caso da Baleia, de Graciliano Ramos, e é importante também vocês saberem que, ao analisar um conto, nós devemos também observar o contexto histórico que foi, em que época foi escrito este conto, porque é influenciado também pelo contexto histórico em que o autor está vivenciando.